Sadal, um sujeito que nunca vai ganhar prêmios de beleza e tem fama de feio e azarão, de alguma forma ascendeu ao temível título de Demon Lord. Ele habita em Nila, um vasto continente com uma ilha central imponente cercada por 4 ilhas menores. E embora deuses poderosos vigiem essa região, o verdadeiro terror vem da presença sinistra de Sadal, também chamado de Senhor das Trevas, o soberano do submundo. Decidido a sacudir o mundo humano, ele lança um ataque brutal para criar um refúgio para os seres das sombras, comandados por seus 4 generais lendários. O caos começa a tomar forma, com cada general lançando ataques devastadores a uma das ilhas. Mas aí surge um herói corajoso, empunhando uma espada sagrada. Com essa espada, ele lidera o exército humano e vai derrotando os generais um por um, numa verdadeira maratona de vitórias, até chegar no tal do Demon Lord. Depois de juntar uma galera da Aliança Humana, o herói parte para a ilha central para cercar o palácio do Sadal. A batalha é braba, os dois lados se esforçando ao máximo. O herói encara o Sadal e, com a ajuda de 2 amigos leais, eles atacam o Sadal e conseguem quebrar um dos seus chifres. Nesse instante, Shirou chega e avisa que as forças humanas estão dominando e que eles estão ferrados. Sadal voa para o alto, avisando aos humanos que vai se ressignificar, mas promete voltar para conquistar e transformar todo o mundo em escravos. Então ele entra num portal. A heroína junto do sumo sacerdote e Alba voam em direção ao portal antes que ele se feche. Ela consegue passar, mas o Alba não, o que a deixa chateada. Do outro lado, o portal leva Sadal e Shirou para o Japão moderno, e eles ficam chocados porque seus corpos de rato de academia viram de protagonista de anime genérico. Na confusão, eles são abordados pela polícia. Shirou tenta lutar com sua magia, mas percebe que não tem poderes e que parece um maluco. Então acabam sendo presos. Depois de soltos, Sadal explica para Shirou que, por causa da falta de magia na Terra, eles perderam suas formas de Daimon. Sadal diz que ainda tem um pouco de magia e pergunta se Shirou tem alguma, mas Shirou está muito bolado e chama o Uber sem querer. Após isso, eles continuam andando enquanto Sadal explica que precisam controlar o pouco de magia que tem para não acabar. Embora a magia seja só um conceito de fantasia na Terra, pode haver um jeito de eles recarregarem. Até lá, só precisam seguir as regras humanas e viver na Terra de boa. Sadal e Shirou vão até uma imobiliária para encontrar um lugar para morar. O corretor oferece uma casa bem ruinzinha, que Sadal diz que não se compara ao seu palácio, mas eles estão sem grana. Eles conhecem a proprietária, Miki, cuja aparência os assusta. Como estão mais pobres do que eu, resolvem sair à procura de trabalho, mas não encontram nada. Sadal diz para Shirou que eles precisam voltar para Nila, então decide arrumar um trabalho enquanto Shirou tenta descobrir como recuperar a magia deles e voltar para conquistar tanto Nisa quanto a Terra. Shirou concorda feliz. Sadal começa a trabalhar meio período no Mag Ronald, cuja máquina de sorvete está sempre quebrada. Shirou reclama que Sadal deveria gerenciar melhor as finanças deles, mas Sadal insiste que todos os eletrônicos da Shopee que comprou são essenciais para a vida deles. Logo Sadal recebe uma promoção e está empolgado para contar para o Shirou, mas no caminho para casa ele encontra Emília, a heroína, e fica chocado ao vê-la ali. Mas a Emília tá ruiva agora, né? Ela chega no Sadal dizendo que foi atrás dele para derrotar o cara. Ele tenta acalmar a situação, mas ela solta que agora vai quebrar a cara dele. Isso não ajuda muito e eles acabam na delegacia. Os policiais acham que é só uma briga de casal e avisam a Emília que rodar a baiana e bater no namorado por ele ser feio é errado. Logo eles são liberados. Emília avisa o Sadal que a parada ainda não acabou e que ela vai atrás dele, assim que pagar os impostos, e agradece por não estar no Brasil. Enquanto isso, Shirou e Sadal estão jantando quando Emília aparece no AP deles. Shirou se assusta, mas Sadal explica que já tinha encontrado ela no dia anterior e que ela também tá sem poderes. Então ele deixa ela entrar. Shirou pergunta sobre o time dela e Emília conta que era pra ter vindo com o alto sacerdote para derrotar o Sadal e voltar para casa, mas o cara não passou pelo portal e ela ficou presa, sem poderes e pior, sem grana. Sadal até sugere que ela se junte a eles, mas Emília recusa, dizendo que não precisa de pena. Ela avisa que ainda tem poder suficiente para derrotar ele, mas não vai usar porque se gastar tudo, não consegue voltar para Nila. Então, ela vai poupar ele até achar um jeito de voltar para casa. No dia seguinte, Emília vai até o trabalho do Sadal pedindo para falar com o gerente, mas ele continua tratando ela como cliente e ignora os pedidos dela. Ela saca indireta e pede para encontrar ele depois do expediente. Quando se encontram, ela pergunta se ele planeja ficar na Terra para sempre. Ele diz que não, mas ela aponta que ele parece estar curtindo a vida humana. Ela propõe que, se ele ficar na Terra e levar uma vida feliz de humano, ela desiste de derrotar ele e até sairia com ele. Ela segue o Sadal até a casa dele, meio sem graça. Pergunta se pode ficar lá porque de super-heroína virou super desempregada em 3 dias. Shirou fica chocado ao vê-la lá, mas Sadal fala para ele se acostumar, porque ela vai morar com eles agora. Sadal, Shirou e Emília estão levando a vida quando, de repente, rola um terremoto. Eles saem para ver o que tá rolando e veem que a área tá sendo atacada enquanto as pessoas fogem. Eles se aproximam e veem que o responsável pelos
ataques é o Hanzou. Emília fica chocada, achando que tinha acabado com ele com a espada sagrada. Sadao explica que Hanzou foi salvo por um amigo e chegou lá com a ajuda desse amigo, que é o alto sacerdote Olba. Emília se sente traída e pergunta pro Olba por que ele fez isso. Sadao revela que Olba não queria que ela reinasse sobre eles depois de derrotar as forças do mal. O prota diz que o careca queria se livrar dela, então deixou ela passar pelo portal sozinha e se juntou ao Hanzou prometendo levá-lo de volta ao céu. Olba fica chocado que o Sadao sabe disso, e Sadao diz que era óbvio, porque é igual nos filmes. A conversa é interrompida quando Hanzou atira em Shirou. Hanzou então ataca eles, mas Sadao cria uma barreira para protegê-los. Olba pede pro Hanzou ter cuidado, mas ele diz que eles não podem machucá-lo porque são fracos. Sadao e Emília correm com o Shirou nas costas do Sadao. Emília reclama que eles estão fugindo como covardes, mas Sadao diz que precisa salvar o Shirou, senão ele terá que limpar a casa inteira sozinho. Emília pergunta por que o Hanzou tem tanto poder. Sadao explica que o Hanzou se alimenta de emoções negativas, então ao aterrorizar as pessoas, ele pode usar o medo delas como fonte de magia. Hanzou alcança eles e revela que a magia dele vem de uma amiga da Emília. Ele ataca eles com raios que eles tentam desviar. Um dos ataques acerta o peito do Sadao e ele reclama que os corpos humanos são fracos e não quer ir para o SUS. De repente, o Olba atira no Hanzou na perna. Emília pergunta como o Olba conseguiu a arma e ele diz que é por causa da segunda emenda que liberou. Olba se junta ao Hanzou e manda ele enterrar o Sadao e os outros. Emília se prepara para revidar. O Sadao não perde tempo e puxa Emília, teleportando eles para uma avenida movimentada. Emília fica na dúvida, por que aqui com tanta gente? Mas o Hanzou não demora a alcançá-los. Olba se junta ao Hanzou e comenta que tem muita gente olhando. Hanzou nem liga, diz que vai dar um jeito na galera primeiro. Ele atira no Sadao, acertando bem no peito e machucando ele sério. Depois, joga a Shio de lado, falando que não precisa mais dela. Emília corre para pegar a Shio, mas acaba machucando a perna. Hanzou, querendo aumentar o caos, começa a destruir uma ponte que fica acima deles, que começa a cair em cima da galera que só fica olhando, em choque, sem correr. Emília abraça a amiga, aceitando o destino, quando de repente os escombros começam a flutuar. Emília olha para cima e vê o Sadao em sua forma de Daimon. Sadao agradece ao Hanzou pela ajuda, e Emília saca que Sadao trouxe todos ali para mostrar quem manda. Decidida a reagir, Emília convoca seu poder e materializa sua espada. Sadao expande seu domínio, fazendo a galera cair no sono para eles poderem tretar de boa. Hanzou também vai com tudo, atira na Emília, mas ela desvia o golpe que acaba acertando o Sadao na cabeça. Ela pede desculpas e voa para cima para encarar o Hanzou numa batalha aérea intensa. Em um momento, ela leva um chutão e toma uma bomba de pena do Hanzou bem na cara. Ele zoa ela, perguntando como ela vai voltar para Emília se gastar toda a sua energia. Emília não se abala, porque o Shirou, agora em sua forma Daimon, a salva da explosão. Shirou diz ao Hanzou que não é mais aliado dele, já que ele virou as costas pro Sadao e ainda parece um cosplayer fracassado de Sephiroth. Emília pergunta como o Shirou tá vivo, e ele explica que o Sadao deu um shake de proteína para ele voltar à vida. Olba, tentando acertar o Shirou de uma posição vantajosa, é interrompido pela Emília, que derruba a arma da mão dele. Hanzou manda o Olba usar magia e parar de agir como humano. Olba reclama que usar a magia pode impedir eles de voltarem, mas Hanzou diz que tanto faz se eles fossem de base ali. Sadao, mantendo o campo mágico, fica chateado por estar só observando e cuidando da Shio. Emília e Shirou atacam o Hanzou juntos, e quando o Olba tenta salvar o Hanzou com um raio, o Shirou então contra-ataca jogando carros sem seguro no Olba, se chocando e jogando ele contra um prédio. Sadao, com cuidado, abaixa os escombros da ponte, evitando mais destruição. Ele diz que precisa acabar com isso logo ou não vai ganhar o funcionário do mês. Hanzou começa a tremer e voa para enfrentar o Sadao, que tá numa vibe de macho alfa. Olba tenta abrir um portal para eles escaparem, mas Sadao joga ele contra outro prédio antes que ele consiga conjurar o feitiço. Com uma velocidade incrível, Sadao aparece na frente do Hanzou que tá tremendo, e pergunta para Emília o que fazer com ele. Ela sugere transformá-lo em um assistente de telemarketing como punição. Sadao concorda, adicionando que o Hanzou também deve assumir responsabilidade por atrasá-lo pro trabalho, o que poderia estragar sua chance de ser o funcionário do mês. Com um soco forte, Sadao deixa o Hanzou com cara de pamonha triste. Hanzou fica humilhado com o rosto inchado, enquanto Sadao declara que vai corrigir os erros do Hanzou como seu superior. Usando seu poder, Sadao conserta a ponte destruída e volta tudo ao normal. Hanzou acaba ficando na Terra e se juntando à equipe. Ele vira um nerd, aprendendo sobre o mundo, especialmente compras na net, torrando a grana deles em compras no Mercado Livre e Shopee. Nessa noite, quando Sadao volta do trabalho, vê uma garota tentando entrar no barraco deles. Ela, vestida de kimono e com reflexos de uma tartaruga sonolenta, se assusta e tropeça, caindo da escada. Sadao a pega, e a garota apaga e quando acorda no dia seguinte, se apresenta como Suzuno. Ela explica que se mudou pro barraco ao lado na semana passada, e vem de uma família bem tradicional. Então essa vibe moderna é novidade pra ela. Suzuno e Emília passam um dia juntas e estão na estação de trem, quando a Suzuno fala que nunca tinha andado de trem. Emília, confusa,
pergunta como ela chegou na cidade, e a Suzuno diz que veio pelo portal. Emília pergunta se ela é de Nila, e a Suzuno confirma. As duas ficam chocadas por serem da mesma região. Emília conta pro grupo sobre a Suzuno, que decide mostrar como abriu o portal. Ela acende os palitos num pote e todo mundo observa para ver o que rola. De repente, um portalzinho surge no ar, sugando o ar ao redor. Uma maçã dourada gigante cai do portal, e depois ele se fecha. Sadao comenta que no mundo dos Daimons não tem maçã dourada. Isso é coisa do Minecraft. Emília diz que sempre rola uma zoeira quando estão juntos. Sadao tira onda dizendo que ela que tá perseguindo eles, mas Emília nega, dizendo que veio dar uns toques pra Suzuno já que ela tá morando com eles e não quer ficar perto dele também. Sadao então zoa muito ela, dizendo que ela tá com ciúmes, o que a deixa pistola. Ela invoca sua espada sagrada e se prepara para partir para cima dele. Shiro tenta impedir, mas tá no chão sem energias. Hanzou olha para Shio para tentar parar Emília, mas ela tá empolgada que o Sadao tinha abraçado ela. Suzuno também não se mete, e Emília tá quase acertando Sadao com a espada, mas Sadao se protege com a maçã. Para a surpresa de todos, a maçã bloqueia perfeitamente a espada de Emília. A maçã então se transforma numa garotinha, que espirra de um jeito fofo antes de cair no sono. Eles a levam para casa, tentando entender quem ela é. Ela acorda e cumprimenta eles, falando um pouco de japonês depois de ver Suzuno. Sadao pergunta quem ela é, e ela se apresenta como Alas. Ela espirra de novo e um símbolo de lua crescente brilha na testa dela. Sadao sorri, perguntando de onde ela veio e quem são os pais dela. Ela aponta pro Sadao e pra Emília, deixando todo mundo chocado. Alas abraça a Emília forte. Emília garante que não tem filha e que Alas parece uma bebê especial porque pegou a espada sagrada com as mãos. Hanzou pergunta por que Alas está chamando eles de pais. Shio sugere que talvez ela tenha se apegado a eles, pois foram as primeiras pessoas que viu depois de sair da maçã. Hanzou então pergunta como ela sabia que o Sadao era o rei Daimon. Shiro diz que alguém deve ter dado spoiler do mangá pra ela. Emília fala que quem mandou ela pode ser aliado ou inimigo, mas com certeza virão atrás da Alas logo. Suzuno comenta que o nome Alas está na língua humana de Nila, então os pais verdadeiros dela devem viver em algum lugar de Nila. Sadao diz que enquanto não aparecer quem mandou a Alas, ela vai ficar com eles. Hanzou pergunta quem vai cuidar dela. Emília diz que mora sozinha e trabalha durante o dia, então Sadao fala que os camaradas dele cuidarão dela. Ele escolhe Suzuno, Shio e Shiro para cuidar dela. Shiro pergunta por que ele trouxe a Alas, e Sadao fala que sentiu que era a responsabilidade dele cuidar dela, meio que os instintos de pai falando alto. Sadao leva a Alas para comprar balões, com Emília junto. Eles planejam ver Power Rangers Ninja Storm, com Emília bancando tudo. Depois de comerem, eles vão pro espetáculo, sem saber que estão sendo observados. Durante o show, Alas começa a falar estranho, mencionando que todos vão cair, e o símbolo da lua crescente dela brilha, fazendo Sadao cobrir com preocupação. Eles a levam para fora, onde ela desmaia. Emília pede pro Sadao buscar uma bebida gelada enquanto cuida da Alas. Uma mulher se aproxima oferecendo ajuda, revelando um anel que ressoa com o símbolo de Alas, fazendo o símbolo desaparecer e ela ficar ágil de novo. Alas chama por sua mãe. Emília a segura para proteger da mulher, que avisa sobre o movimento do regimento celestial de Gabriel para capturar Alas. Quando Sadao volta, a mulher some, deixando Emília em choque. Ela acusa o Sadao de ser um pai muito lerdo. Eles vão num brinquedo, e Emília pede para ele abrir o jogo sobre por que acolheu a Alas e também porque parece saber sobre o símbolo da lua crescente na testa dela. Sadao pede para ela parar de chorar, mas ela nega, dizendo que a mulher mais cedo tinha falado sobre um regimento celestial vindo atrás deles, bem antes dele mandar nos Daimons, quando ele era mais fraco que um Goblin. O clã do Sadao foi dizimado por um dos Daimons, mas ele foi salvo por um anjo que, apesar de sua agressividade, poupou ele. Ela o ensinou sobre o reino humano e quando ele perguntou por que ela o salvou, ela disse que foi porque viu ele chorando. Emília pergunta por que ele estava chorando, e ele diz que era porque se sentia fraco ou achava que iria morrer. Emília fica chocada ao perceber que a invasão dos Daimons foi indiretamente causada por um anjo. Ele diz que o cristal na testa da Alas é igual à semente que o anjo deixou para trás no dia que desapareceu, e ela deixou um bilhete dizendo para ele plantar e cultivar o cristal se quisesse entender o mundo. Sem o conhecimento que ela ensinou, ele não teria conseguido unificar o reino dos Daimons. Emília pergunta quem era o anjo, e ele diz que ela não precisa saber. Ele pergunta como Alas voltou ao normal, e ela diz que a mulher de branco a curou e mencionou Gabriel e o fragmento de Yad. Sadao fica chocado ao perceber que toda essa confusão é por causa de Yad. Alas pergunta o que tá rolando, mas ele distrai ela perguntando os nomes dos balões dela. Emília pergunta qual é o problema, e ele diz que Alas pode ser algo muito maior que Daimons ou anjos, mesmo sendo pequenos como um guaxinim. Ele diz que os nomes que Alas deu aos balões são todos nomes dos Searo, as esferas que compõem a árvore da vida, e que Alas pode ser uma encarnação de Yad. Gabriel e seu regimento chegam à árvore Yad, que está seca, e ele anuncia que começarão a missão de restaurar a árvore da vida à sua forma correta, guiando-os através de um portal. Enquanto isso, Hanzou, ocupado fazendo pedido no iFood, sente que um portal maior acaba de se abrir em algum lugar. Sadao e Emília voltam para casa só para encontrar Gabriel e seus soldados que capturaram Hanzou e Suzuno. Gabriel anuncia que levará Alas e a espada sagrada de Emília. Sadao recusa, e Gabriel diz que sentiu a energia de Alas depois que seu fragmento foi
foi tirado do castelo dos Daimons em Nila, o que o levou até ela. Ele pergunta se Sadao entregará ela voluntariamente. Alas grita que Gabriel é um cara suspeito porque ele parece um marginal suspeito com cara de galã de novela. Sadao diz que Alas não quer ir com ele, então ele também não a entregará. Ele também recusa entregar a espada, e Emilia apoia sua decisão. Gabriel pergunta se Sadao tem certeza de sua decisão, avisando sobre as consequências de recusar. Sadao afirma que não deixará uma criança chorar só para salvar sua própria vida. Gabriel diz que não quer usar força, mas usa de qualquer forma, lançando Sadao contra a parede, afirmando que mesmo se Sadao tivesse seus poderes de Daimon, ele perderia. Sadao se mantém firme, dizendo a Gabriel que não ganhará, dizendo que Alas também se tornaria sua herdeira assim que ele conquistasse ambos os mundos. Gabriel está prestes a atacá-lo novamente, mas Shio intervém e implora para que Gabriel não leve Alas, pois ela realmente gosta do Sadao e da Emilia. Ela se curva, chorando e implorando para ele não levar. Gabriel, comovido, acaba indo embora, mas promete voltar na manhã seguinte para buscar Alas. O grupo se reúne na casa do Sadao para discutir os próximos passos. Sadao explica que se Alas é realmente parte da árvore da vida, eles estão em uma situação complicada, mais apertada do que parece. Suzuno tinha contado sobre a árvore da vida localizada no céu, que continuamente cria o mundo. Os 10 frutos da árvore, chamados Sephira, correspondem a vários componentes do mundo. A nona Safira Yad governa o ego e o mundo astral. Segundo a lenda, os componentes do mundo que Yad governa estão em perigo, significando que Gabriel precisa da Alas para manter o equilíbrio universal. Shio adiciona que Alas realmente tem que voltar, porém Suzuno aponta que isso é baseado em lenda e não há prova física de que a árvore da vida está sustentando o mundo. Ela acha improvável que uma peça faltando numa árvore vá condenar o planeta. Apesar de sua descrença na lenda, eles não estão em posição de resistir a um anjo guardião. Hanzou pergunta o que eles devem fazer a seguir. Sadao pergunta a Alas se ela quer ir com Gabriel. Ela nega firme. Sadao sorri e diz que eles vão resistir com tudo quando ele vier. Emilia comenta que ela e a Suzuno não podem enfrentar um anjo em plena luz do dia. Sadao reconhece que só a determinação não vai ser suficiente para derrotar o anjo, mas ele ainda precisa planejar pro pior e analisar os riscos. Emilia pergunta se ele realmente quer enfrentar o Gabriel. Sadao responde que vai arriscar a vida pela filha, como qualquer pai faria. Emilia cora com as palavras dele. Ele explica que deve estar colhendo o que plantou na vida. Sabe que também havia pais que arriscaram suas vidas para salvar seus filhos quando ele atacou Emilia. E agora que ele é pai, tá fazendo o mesmo. Só que dessa vez ele não é quem tá atacando. Sadao anuncia que eles devem dormir. Emilia sorri ao ver os dois dormindo. Na manhã seguinte, Emilia acorda primeiro e sorri ao vê-los dormindo pacificamente. Mas seu sorriso desaparece quando nota Gabriel sorrindo para eles enquanto ela olhava para Sadao e Alas. Ela rapidamente saca sua espada e aponta para ele. Ele pede para ela relaxar, dizendo que podem conversar sem lutar. Gabriel explica que seria indelicado da parte dele atacar uma família dormindo, então ele estava esperando pacientemente. Emilia pressiona a espada mais perto do pescoço dele, pronta para atacar. Sadao acorda com a confusão e vê Gabriel. Imediatamente, ele pega Alas e se afasta dele. Gabriel dá um ultimato, dizendo que se eles não entregarem Alas e a espada sagrada, ele está satisfeito em levar qualquer uma delas. Ele revela que a Safira Yad que ele está protegendo foi quebrado há um tempo e o ladrão o partiu em vários pedaços, espalhando-os por aí. Isso significa que Alas não é o único fragmento de Yad. Gabriel aponta para o cristal na espada sagrada, dizendo que foi feito de um fragmento de Yad. Ele pega a espada, e Emilia não consegue movê-la. Gabriel diz que a espada sagrada não pode derrotá-lo na forma atual. Shiro e Suzuno tentam entrar, mas a porta não abre. Gabriel diz para eles decidirem rápido. Sadao deixa Alas no chão e se ajoelha, implorando para ele não levá-la. Gabriel diz que implorar não vai adiantar. Sadao oferece um acordo, dizendo para Gabriel levar sua cabeça em vez disso. Emilia recusa, dizendo que ela tem que ser a que vai tirar a cabeça feia dele. Alas se coloca na frente de Sadao, e seu símbolo de lua crescente fica brilhando. Ela diz que não vai com Gabriel. Ela chama os anjos de mentirosos, dizendo que eles se tornaram deuses por causa de mentiras. Separaram ela e seus amigos, os prenderam, e agora estão intimidando seus pais. Ela diz que não vai perdoá-lo. Alas libera seu poder máximo e se transforma numa grande bola de energia luminosa, atacando Gabriel e lançando para fora da casa, para o céu. Emilia segue rapidamente, gritando para Gabriel se afastar de Alas, e ele desvia do primeiro ataque dela. Alas avisa Emilia para ter cuidado com a espada de Gabriel, pois é incrivelmente poderosa. Gabriel confirma isso, dizendo que sua espada pode cortar qualquer coisa num piscar de olhos. De repente, ele aparece atrás de Emilia e a ataca. Ela tenta bloquear, mas sua poderosa espada é cortada ao meio. Sadao pede a Suzuno para levá-lo ao céu onde a batalha está acontecendo, mas os soldados de Gabriel os confrontam, dizendo que não deixarão ele passar. Hanzou intervém, mandando os soldados pararem. Shiro pergunta como isso é possível,
e Hanzou explica que ele era o arcanjo mais importante antes de cair. Suzuno voa pelo ar com Sadao, lançando como um arremessador profissional da MLB em direção a Gabriel. Sadao agarra Gabriel e diz a Emilia que ela deveria finalizar os dois. Ela se recusa, dizendo que não pode fazer isso na frente de Alas, que está feliz em ver seu pai. Gabriel empurra Sadao e ele começa a cair, mas por sorte, Alas usa seu poder para pegá-lo antes que ele atinja o chão, dizendo que ficará com ele e Emilia para sempre. Ela então voa até Emilia e conserta sua espada, fazendo com que ela se regenere ao se fundir a ela. Essa transformação torna Emilia mais forte. Gabriel, surpreso com esse desenvolvimento, decide lutar com toda a sua força. Emilia contra-ataca sua espada desta vez, e eles duelam no céu. Ela corta sua espada ao meio e a ponta da lâmina dela corta seu rosto. Gabriel recua, dizendo que encontrará o resto dos fragmentos de Yad e voltará para pegar o dela mais tarde. Antes de partir, ela pergunta por que ele está tão desesperado para coletar os fragmentos agora, depois de tantos séculos. Ele não responde diretamente a sua pergunta e vai embora. Emilia desce flutuando e Suzuno a pega antes que ela desmaie. Sadao pergunta o que aconteceu com Alas, olhando para a espada de Emilia. Ele fica devastado, pensando que Gabriel levou Alas. À noite, Sadao acende uma fogueira para lamentar Alas. Emilia diz para ele superar, mas ele diz que não consegue. Então ela o surpreende revelando Alas, que o abraça apertado. Sadao pergunta se é realmente ela, e ela confirma. Ele percebe que Gabriel nunca a levou. Alas explica que só queria pregar uma peça nele por um tempo, mas queria vê-lo. Ela pergunta por que ele está chorando, o que Sadao nem percebe que está fazendo. Alas está preocupada, perguntando se ele se machucou, mas Shio diz a ela que seu pai está apenas feliz em vê-la. Gabriel vai para seu apartamento se recuperar, relaxando e até conversando com seu vizinho antes de voltar para seu quarto para atender uma ligação de um amigo. Shiro e Sadao têm uma discussão sobre comprar uma TV 4K. Shiro diz que eles não precisam de uma TV porque está fora do orçamento deles, mas Sadao insiste que eles precisam de uma. Shiro então sugere que façam uma pesquisa de mercado, já que eles têm um orçamento no final das contas. Por causa de suas compras passadas, Sadao acumulou alguns pontos na loja onde comprou seus eletrônicos passados, então ele consegue gastar acima do orçamento que Shiro forneceu. Emilia e Shio voltam para casa com Suzuno, que vai pegar algo na casa de Emilia. Elas conversam sobre como os meninos logo vão falir por causa de seus hábitos de gastos. Emilia diz que isso vai ensinar uma lição a eles, e Shio se preocupa com como isso afetará Sadao. Ela deseja que todos pudessem encontrar a felicidade juntos. Depois que Shio sai, Emilia e Suzuno esperam pelo ônibus. Emilia se pergunta quanto tempo vai durar sua vida pacífica. Suzuno diz que eles podem precisar proteger Sadao eventualmente. Emilia pergunta o que ela quer dizer, e Suzuno explica que o reino Daimon sabe que Sadao está vivo e os Daimons podem raptá-lo para restabelecer seu exército em Inila. Sadao ainda é um rei, se perguntado, ele pode não abandonar seus cidadãos, o que significa que ele pode nunca voltar para o Japão. Emilia pergunta se é por isso que Suzuno quer acompanhá-los para pegar a TV. Suzuno confirma, querendo manter um olho nele e salvar sua vida pacífica. No dia seguinte, Sadao e Shiro se preparam para comprar a TV. Sadao pergunta por que Shiro convidou Suzuno e ele explica que precisava de uma opinião objetiva de alguém sobre o que está na moda no Japão, e acabou pedindo a pior pessoa possível. Sadao comenta que já pensava em comprar a TV desde os primeiros dias de trabalho e não foi uma decisão apressada. Ele conta que uma vez no trabalho ficou confuso quando um garoto, que estava com os pais, disse o que queria no seu lanche feliz, mas Sadao não sabia que o garoto estava falando de uma imitação de Digimon. Suzuno pergunta qual o sentido da história e ele diz que com uma TV em casa, não ficará confuso na próxima vez. O trio sai para comprar a TV. Gabriel aproveita para ir à casa deles e se serve de um chá que estava na geladeira. Hanzou não se abala com a presença de Gabriel. Hanzou pergunta por que Gabriel está ali, já que Sadao saiu. Gabriel diz que veio ver Hanzou. Hanzou pede para ele ser rápido ou mandará uma mensagem para Sadao avisando que ele está lá. Gabriel joga um truque emocional, lembrando Hanzou que ele era chamado de Filho da Alvorada, o mais próximo de Deus, e pergunta por que ele está servindo a um Daimon jovem como Sadao. Ele aponta que todos dizem que o poder de Hanzou agora não é nada comparado ao que era no seu auge e pergunta por que Hanzou decidiu cair para o reino dos Daimons. Hanzou diz que estava entediado, mas agora está se divertindo. Gabriel pergunta se navegar na internet no apartamento é divertido e Hanzou confirma, dizendo que gosta quando há um novo vazamento de Jujutsu Kaisen. Gabriel diz que veio perguntar sobre o Rei Daimon. Hanzou diz que ele pode perguntar ao próprio Sadao, mas Gabriel diz que está perguntando sobre o outro Rei Daimon, o lendário. Hanzou se recusa a responder, dizendo que não está com vontade de falar. Gabriel pergunta por que e Hanzou diz que não lhe traz benefícios falar sobre isso. Ele explica que Gabriel deveria entender que, se aquele evento não tivesse acontecido no passado, todos eles estariam vivendo uma vida normal agora. Gabriel percebe que é verdade e não insiste, mas pergunta se Hanzou sabe onde estão os tesouros do Rei Daimon. Hanzou pergunta se Gabriel ainda está lidando com os fragmentos de Yad. Gabriel diz que não mais e que foi tirado do caso porque falhou. Emilia compra uma garrafa para o terceiro fragmento, percebendo que eles se atraem. Ela recebe uma ligação de sua amiga Etuva, que revela que encontrou a mãe de Emilia,
que também está no Japão. Etuva então explica que uma guerra eclodiu porque o Império Fan quer conquistar o continente central, com rumores de daimons em seu exército. Emília considera se juntar ao conflito, mas sua amiga a aconselha ficar no Japão para preservar seu status de heroína. Hanzou dá a Gabriel uma lista dos tesouros do rei Daimon em um pedaço de papel. Gabriel pergunta se é só isso e Hanzou diz que, por algum motivo, os reis Daimons sempre são pobres e duvida que tenham algo que vale a pena chamar de tesouro. Gabriel diz a Hanzou que ele é a razão pela qual o vigilante está recuando, deixando Hanzou chocado. Gabriel diz que Hanzou deveria ter previsto isso. Hanzou pergunta por que de repente todos estão atrás deles. Gabriel joga um pedaço de papel com seu número para Hanzou, pedindo-lhe para ligar quando se lembrar de algo concreto. Ele agradece a Hanzou e sai. Emília aplica uma força celestial ao fragmento na garrafa. Como previu, ele emite uma luz apontando na direção do próximo fragmento. Shio volta para casa e senta para assistir TV. Quando ela liga o aparelho, uma luz forte sai dele e deixa a coitada da Shio desmaiada. Lá vai a Suzuki, acompanhada de Sadao e Suzuno, encontrar o Shirou. Chegando lá, ele entrega um souvenir da viagem para ela e pede uma ajuda para escolher um celular. Ela topa, mas fica meio surpresa quando descobre que eles também querem uma ajuda para escolher uma TV. Ele se oferece para explicar os básicos durante um almoço e pergunta sobre o que eles buscam em uma TV e quanto querem gastar. Sadao só quer um negócio para ver uns seriados, e eles falam quanto podem gastar. Suzuno, querendo mais, sugere esticar o orçamento, e ela garante que vão achar algo que cabe no bolso. Suzuno agradece a força, comentando que não manja dos eletrônicos japoneses. A conversa toma outro rumo quando Suzuki pergunta sobre o passado de Suzuno por causa do comentário sobre os eletrônicos, e ela inventa que cresceu no exterior por causa dos pais missionários. Então dá uma olhada na direção do Nukashi. Por lá, um cliente e o caixa estão um bate-boca por causa de um garfo. Sadao entra na discussão usando seu inglês de Duolingo para acalmar os ânimos. Suzuki fica meio confusa com a fluência de Sadao, contrastando com sua falta de noção sobre TV 4K. Enquanto isso, o cliente irritado, que na verdade é o observador, reclama no telefone com o Gabriel por não ter sido avisado sobre a diferença no idioma. Enquanto isso, a Emília segue a luz que sai do fragmento até um hospital, onde encontra a mãe da Shio na entrada. Ela pergunta se Emília também vai visitar alguém, e acaba levando ela pro quarto da Shio. Emília toma um susto ao ver a Shio lá. O grupo já tinha comprado suas TVs, mas rola uma confusão na loja porque todas as TVs começam a brilhar e estourar. Sadao manda o Shirou levar a Suzuki pra casa. O que ele faz? Suzuno pergunta pro Sadao se ele acha que é magia. Ele não tem certeza. O celular da Suzuno toca. É a Emília avisando que a Shio tá com envenenamento mágico de uma magia super concentrada e tá em coma. Sadao e Suzuno visitam a Shio no hospital. A mãe dela conta que encontrou a filha desmaiada em casa e chamou a ambulância. Emília diz que seguiu a luz do fragmento até lá sem saber se era de propósito. A mãe da Shio dá uma saída rápida, pedindo para cuidarem dela. Suzuno sente uma magia residual na Shio, provavelmente de um pulso de força celestial que ela tinha dado nela mais cedo, que deveria neutralizar a magia. Porém, Sadao fica pensando como um humano como a Shio pode gerar magia. Suzuno teoriza que a força vital dele se transformou em magia ao contato com o pulso celestial. De repente, as TVs do hospital estouram e eles correm de volta para o quarto da Shio. Suzuno explica que os distúrbios são causados por um sonar celestial, mas estão sem pistas da fonte. Sadao e Emília decidem ficar com a Shio enquanto Shirou e Suzuno vasculham o hospital. Hanzou chega e revela que o observador é o responsável pelas bagunças, usando transmissões de TV para seu sinal. A Shio foi pega numa das explosões. Hanzou fala da visita do Gabriel ao barraco deles, prometendo detalhes depois. Eles percebem a gravidade da situação e se preparam para mais problemas. A mãe da Shio chega preocupada com o rolo no hospital. Sadao garante que a Shio tá segura e avisa que eles estão de saída. Lá fora, Suzuno pergunta se o Sadao sabe como encontrar o tal do regal. Sadao diz que eles têm duas áreas possíveis para checar, já que o regal tá usando sinais de TV. No quarto da Shio, uma senhora de cabelos brancos entra e diz pra Shio que ela vai ficar segura porque os amigos dela estão lutando por ela. Ela pega um anel e coloca no dedo da Shio, dizendo que ela é a razão pela qual seres normalmente incompatíveis estão juntos. O grupo sobe num arranha-céu tentando localizar o regal disparando um sonar de uma torre de celular próxima. A Milia se preocupa que isso vai afetar os celulares da cidade como afetou as TVs, mas Hanzou garante que vai dar certo se não exagerarem. Emília discorda, insistindo que eles deveriam procurar as torres manualmente. Ela vai para uma e pede que os outros vão para outra. Sadao diz para Suzuno e Hanzou esperarem como apoio, enquanto ele e Shirou chegam às torres e discutem se usam as escadas ou o elevador. Enquanto isso, Emília vasculha sua torre, questionando sua decisão, quando de repente Gabriel aparece caindo do alto. Emília se prepara para uma briga, mas Gabriel some e reaparece atrás dela, apontando o dedo para a cabeça dela. Emília fica parada, questionando suas intenções. Gabriel nega que planejava machucá-la, explicando que só bloqueou as ondas do sonar para proteger o sinal do regal. Emília exige saber onde o regal está e o que ele pretende fazer com a mãe dela. Gabriel diz que não sabe, mas oferece uma informação que pode ajudá-la. Apesar de cética, Emília aceita ouvir. De volta à torre, Sadao e Shirou continuam subindo as escadas, exaustos.
exaustos. Sadal diz que teria sido mais fácil usar o elevador para subir e as escadas para descer. Ele jura fazer o Regal pagar se descobrirem que ele estava lá embaixo o tempo todo. Suzuno se preocupa que nenhuma luta tenha começado em nenhuma das torres. Hanzou sugere que eles ainda podem estar procurando, notando os muitos turistas na área. Ele propõe que Suzuno dispare um sonar para localizar o Regal mais rápido. Enquanto isso, Shio acorda no hospital e atende seu telefone tocando. O chamador a informa que o anel em sua mão é um fragmento de Yad. Gabriel revela que os anjos caçam outros anjos para proteger o céu de qualquer ameaça. Emília exige saber por que estão atrás da mãe dela. Gabriel explica que o céu vê Emília como uma ameaça por causa de sua origem, revelando que sua mãe é um anjo e seu pai um humano. Ele diz que essa revelação poderia derrubar a fé e a adoração humanas, então eles devem manter isso em segredo. Emília fica chocada ao descobrir que seu pai está na Terra. A pessoa falando com Shio se revela ser Leila. Ela pergunta se Shio acredita em tudo que ela contou, e Shio confirma que sim. Leila então pergunta se Shio é habilidosa com alguma arma, e Shio menciona sua proficiência em arco e flecha enquanto faz seu caminho para o topo do prédio. Enquanto isso, Suzuno bebe algo para repor sua energia sagrada e começa a emitir uma onda de sondagem colocando a mão em um poste do prédio. Shirou e Sadal, descendo de elevador, sentem a onda e tremem. Suzuno detecta duas assinaturas, uma pertencente a Emília e Alas e outra estranha no local do Sadal, que ela identifica como sendo do tal Regal. Hanzou planeja entrar em contato com Sadal e Emília. A Suzuno percebe outro sinal se aproximando. A Shio aparece flutuando numa bolha de luz, avisando a Suzuno para não disparar outro sonar, porque ela ouviu que isso desequilibra o mundo. Mas ela não revela de onde tirou essa ideia. Enquanto a Suzuno vê 4 luzes se aproximando, ela invoca seu martelo e dá uma paulada que revela um grupo de anjos. Ela manda a Shio fazer o que foi pedido, enquanto ela e o Hanzou enfrentam os anjos. A Shio cria um arco e flecha com as mãos, que se transformam em luz. Depois de recitar um encantamento, ela dispara a flecha para o céu, que se espalha e desaparece. Suzuno encara os anjos, dizendo que não vai deixar eles passarem. Eles mandam ela se render, alegando que ela está desafiando a vontade de Deus e que eles servem ao Gabriel. Os anjos atacam a Suzuno, mas ela rebate com seu martelo, desafiando os outros a tentarem a sorte. Enquanto a onda da Shio passa pelas pessoas, todo mundo para ver o espetáculo. O Shirou e o Sadal correm para fora e veem as pessoas se aglomerando para olhar o céu. Eles ouvem o Regal reclamando do erro do Gabriel. Sadal se aproxima do Regal, que o reconhece do restaurante de macarrão. Sadal fica furioso por saber que o Regal estava por perto o tempo todo. Quando a energia sagrada atinge o topo da torre, chove partículas de luz que fortalecem o Sadal e o Shirou, fazendo eles se transformarem em suas formas de daimons e congelarem a área ao redor. Enquanto isso, a Emília luta para acreditar que seu pai está vivo. A Alas pergunta se ela está machucada, mas Emília garante que está bem. Alas quer saber o que mais está errado, e Emília confessa que veio até aqui buscando vingança pelo seu pai, mas agora que sabe que ele está vivo, ela questiona se essa era a única razão de ela ser inimiga do Sadal. Sadal confronta o Regal, mandando ele se preparar para a luta. Gabriel se junta e Regal repreende ele por não ter revelado que o Sadal é o Rei Daimon. Sadal pergunta sobre a Emília e Gabriel informa que ela ainda está lá e pode não sobreviver por causa dos danos que sofreu. Sadal questiona o que Gabriel fez com a Emília, e Gabriel diz que só contou a ela sobre o pai estar vivo. Sadal lembra da cara de choro da Emília enquanto falava em vingar o pai e acusa o Gabriel de arruinar o moral das pessoas. Gabriel se defende, dizendo que ajudou a Emília a focar no quadro maior. Regal se prepara para ir embora, mas Sadal dá um soco nele, derrubando-o. Ele repreende eles por machucarem sua amiga e enfatiza que nem mesmo daimons podem justificar ferir os sentimentos dos outros como justiça. Regal declara que se eles querem lutar, ele vai deixá-los para o Gabriel e voa embora. Sadal tenta perseguir, mas Gabriel bloqueia seu caminho, parando o soco que era para Regal. Emília confessa a Alas que ser uma heroína talvez tenha sido demais para ela. Alas pergunta se ela não gosta de ser uma heroína, e Emília explica que, embora nunca tenha gostado muito, ser uma heroína trouxe ela e a Alas juntas, então ela não odeia tanto assim. Ela pergunta a Alas o que ela quer ser, e Alas diz que quer ser uma heroína, o que Emília adora, e ela quer fazer sua mãe feliz. Emília sorri e abraça a Alas, pedindo desculpas por ser uma covarde, e então a carrega, sentindo sua vontade de lutar retornar. Gabriel atinge o Sadal com uma bola de raio, empurrando para trás, e diz ao Regal para continuar. Sadal instrui o Shirou a parar o Gabriel, que saca sua espada, mesmo não estando completamente reformada, afirmando que ainda pode cortar qualquer coisa. Gabriel revela que eles estavam lutando contra um clone esse tempo todo, enquanto cria mais clones dele mesmo. De repente, o Regal cai de volta na torre e eles veem que a Emília chegou. Ele pergunta se ela organizou seus sentimentos, mas ela diz que colocou de lado enquanto ataca, cortando um clone. Porém, mais clones a cercam e a imobilizam. Sadal desce voando e agarra o verdadeiro Gabriel, prendendo na torre para Emília atacar. Gabriel o joga para longe, mas Emília rapidamente o golpeia com sua espada, fazendo-o voar e seus clones sumirem. Regal questiona os motivos deles, dizendo que pegar a Leila não é da conta deles. E então, ele é atingido nas costas por uma flecha disparada pela Shio. Sadal e Amelia ficam surpresos com a ação dela. Regal diz a Leila que ela deveria se rebelar e enfrentar as consequências. De repente, suas asas somem e ele cai no chão, enfraquecido. Gabriel diz que é uma derrota deles e sugere que partam,
garantindo que não estão traindo o céu e que evitar uma batalha arriscada é o melhor. Ele diz a Shio que gostaria de ver como ela e as pessoas da Terra mudaram o mundo, e então parte com o regal. Emilia pergunta a Shio se ela está com sua mãe, e Shio comunica que sua mãe se desculpa e diz que está recuperando a mana do Sadao e do Shirou, pois já desequilibrou o equilíbrio do mundo. Amelie implora a Shio para falar com sua mãe, mas Shio se desculpa dizendo que não há tempo. Ela rapidamente mira sua flecha para o céu, recitando um encantamento e desfazendo a mana que liberou. A energia sagrada ressoa pelo céu como uma aurora e todos olham maravilhados enquanto pequenas bolas de luz caem como neve. Shio para de flutuar e pousa no chão, dormindo profundamente. O grupo aproveita a paz enquanto compartilham uma refeição. A TV anuncia uma celebração com fogos de artifício e em breve Sadao mostra interesse em ir, enquanto Hanzou reclama da multidão no evento. Emilia chama a atenção deles e se despede, revelando que vai ficar na casa dos pais naquela noite. Sadao e as meninas a escoltam, e elas perguntam se estão certos de sua partida. Ela explica que sempre quis derrotar o Sadao, mas desde que a Alas entrou em suas vidas, tudo ficou complicado. Agora, tanto anjos quanto daimons sempre causam problemas para eles. Ela está cansada de estranhos interferindo, então quer voltar a Enila por um tempo para descansar. Ela adiciona que, se retraçar os passos de sua mãe em Enila, talvez descubra algo sobre sua mãe, os fragmentos de Yad e a conexão entre o céu e os daimons. Emilia diz que voltará no dia 12, que é a festa de aniversário conjunto dela com a Shio. Emilia garante que vai ficar bem, afinal, ela é a heroína mais forte do mundo e não vai fazer nada perigoso com a Alas por perto. Basicamente, ela só vai arrumar sua antiga casa, se despedindo de todos. Etuva segura as mãos de Emilia enquanto elas atravessam o portal e finalmente chegam a Enila. Emilia está muito grata por estar em casa. Etuva mostra a ela um mapa e onde sua cidade natal está localizada, e a rota mais curta para chegar lá. Ela também lhe dá algum dinheiro. Emilia pergunta se isso significa que estão se separando e Etuva explica que a igreja é responsável pela reconstrução da cidade natal após a invasão dos daimons, e Olba é conhecido como um herói para o povo, o que ela está investigando como aconteceu. Ela não quer estragar a investigação sendo vista naquela área, então ela mostra o local onde vai buscar a Emilia depois de 7 dias. Ela entrega para Emilia uma caneta de pena angelical, dizendo que ela pode usar para abrir um portal onde quiser. Emilia fala que é melhor guardar como carta na manga e começa sua jornada para sua terra natal, jurando descobrir uma pista sobre sua mãe. Emilia compra algumas roupas no mercado para trocar e procura uma caravana para ir até sua cidade natal. Ela passa a noite em uma estalagem com quartos tão nojentos quanto o meu. Alas precisa ir ao banheiro, então Emilia corre com ela para um banheiro que não é tão luxuoso quanto os que eles curtiam na terra. A caravana leva elas até a casa dela e, ao andar por lá, ela vê o campo de trigo do seu pai e chora de alegria ao ver que ainda está vivo, correndo para lá e abraçando Alas, que não entende a felicidade da Emilia. Emilia diz que isso é um sinal de que ela vai encontrar uma pista. Ela começa na casa onde ela e seus pais viviam, mas não encontra nada, apesar de procurar. Enquanto jantam, Emilia pergunta a Alas se ela sente alguma partícula do fragmento de Yad por perto, mas Alas diz que não. Enquanto Emilia arruma o lugar, desapontada por não encontrar nada, ela abre uma gaveta e descobre um papel para uma licença de cultivar novas terras. Na manhã seguinte, ela procura o lugar usando o mapa mal feito. De repente, Alas acorda, pula das costas dela e corre para uma árvore. Emilia segue e se encontra do outro lado, passando por uma barreira. Alas aponta para uma cabana e o fragmento de Emilia brilha. Ela pergunta a Alas sobre o lugar e Alas diz que é a casa da mamãe dela, cheirando como ela. Quando Emilia pergunta o nome da mamãe dela, Alas diz Leila, deixando a Emilia chocada. Percebendo que Alas deve ver a Leila nela, ela conclui que a Leila confiou um fragmento de Yad ao Sadao, significando que a Alas é a Leila. Emilia chora, questionando por que sua mãe salvou o Sadao. Ela deduz que sua mãe espalhou os fragmentos de Yad quebrados e pode estar tentando remontá-los com seu pai sabendo disso. Ela quer perguntar algo a Alas, mas a menina sumiu. Emilia a encontra gritando feito louca. A lua crescente de Alas brilha e Emilia adverte para parar, temendo que o Olba as encontre. A lua crescente de Alas dispara um feixe, desfazendo a barreira. Emilia agarra a Alas e corre, mas um portal aparece. Olba, Regal e soldados saem dele. Alas se transforma em uma espada enquanto Emilia se prepara para um ataque. Olba a convida para a cidade, revelando que seu pai está vivo, sob custódia do Regimento Celestial. Entendendo a ameaça, Emilia se deixa ser capturada, pensando em como mudar a situação. No dia 12 de setembro, Emilia ainda está desaparecida. Sadao vai fazer o exame para tirar a carteira de motorista, estudando no ônibus e olhando seu celular esperando uma mensagem dela quando um homem e sua filha entram no ônibus e sentam ao lado dele. A menina cheira suas mãos e Sadao se afasta. Ele sai correndo assim que chega na sua parada e corre para o teste. Surpreendentemente, a menina e o pai também estão fazendo o teste. Eles se apresentam. A menina é Tubaz e seu pai é Nor. Ela pergunta o nome dele e Sadao deixa cair seu livro, surpreso quando ela pergunta se ele é o Rei Daimon. Tubaz explica que o nome dele soa como um chefe de videogame. Ela cheira suas mãos de novo e ele sai correndo,
chamando-os de estranhos. Nord diz para ela não ser rude, mas ela insiste que as mãos dele cheiram familiar, como um lugar quente que ela já esteve antes. Eles terminam o teste e Tsubasa se aproxima de Sadao. Ele pergunta como foi e ambos duvidam que passarão, já que não conseguiram ler as perguntas. Ele aconselha eles a pararem de se inscrever, pois é perda de dinheiro. Tsubasa se aproxima e cheira suas mãos de novo, o que ele permite, mas se afasta quando ela tenta morder. Ela pergunta ao pai se pode tirar o chapéu, revelando seus cabelos brancos e menciona sua irmã mais velha, Alas. Sadao fica confuso, se perguntando como a irmã mais nova parece mais velha que a mais velha. Ele pergunta se ambas são de Nila, surpreendendo o pai. Sadao capta sua expressão e pede que eles revelem seus verdadeiros nomes em seu idioma. Nord diz que não podem ter certeza se Sadao não é um inimigo. Tsubasa assegura ao pai que Sadao não é um anjo. Ela revela seu verdadeiro nome, Siaf. Sadao diz a Noa que sabe que eles não são parentes de sangue. Ele confirma, revelando que seu nome também é falso, mudado quando chegou ao Japão. O prota diz que precisa da ajuda deles, pois ele e seus amigos estão procurando Emília desde que ela voltou. Nord fica chocado, agarra Sadao e pergunta como ele sabe de Emília e onde ela está. Então cai de joelhos. Seu comportamento confirma a suspeita de Sadao de que Nord está relacionado a Emília. Nord revela seu nome, Nord Justina, pai da Emília. Sadao de repente recebe uma ligação mental de Suzuno, assustando. Ela explica que teve que usar isso, já que ele não estava atendendo o telefone. Ela o instrui a ir para a área onde fica a escola da Shio. Sadao questiona por quê, já que tem outros assuntos para resolver. A Suzuno diz pro Sadao que recebeu uma mensagem da Shio e que a tempestade está concentrada só na escola dela. Ela não sabe quem tá por trás disso, mas alguém tá usando um feitiço pesado que controla o clima, e ela e o Hanzou não vão aguentar muito tempo. Sadao pensa no que fazer com o Nor e a Siaf, e a Siaf fala que ouviu tudo que a Suzuno disse e que não seria bom para nenhum deles se fossem separados. Então ela os leva para fora e segue na direção da tempestade. Eles param na casa do Sadao para deixar o Nord com o Shirou. Sadao pede pro Nord cuidar dele e diz que vai explicar tudo depois. Então, a Siaf arrasta ele em direção à tempestade. Eles chegam lá e um vento massivo bloqueia o caminho deles. Eles voam baixo e a Siaf diz que o vento é um vento mágico, criado com força celestial e que eles podem desfazer isso fácil. Mas como Sadao não consegue, ela vai fazer. Ela diz que o pai dela não tá lá para ser usado como hospedeiro. Então ela vai usar o Sadao, mesmo não querendo. Ela encosta a testa nele, chocada ao descobrir que ele é o Rei Daimon. Ela não acredita que tá se deixando usar por um Daimon. Ela brilha e se dispersa em várias luzes ao redor do Sadao, fortalecendo. Ela se reforma como uma espada e o Sadao passa por uma transformação meio Daimon. O Daimon responsável pelo ataque já tinha derrotado a Suzuno e o Hanzou e capturado a Shio, mas o Sadao corta o vento, dispersando, e passa voando pelo Daimon, cortando as mãos dele. Ele resgata a Shio e a Suzuno, pedindo desculpas pela demora. Ele deixa as garotas com o Hanzou e então enfrenta o Daimon e o anjo, exibindo um poder imenso e avisando o Daimon que ele vai morrer se revidar. A Suzuno observa que não é magia nem força celestial, mas sim um poder bruto emanando do Sadao. Ele desafia eles a lutarem com ele nessa forma. A luz se transforma na espada novamente sem hesitação. Sadao quer acabar com o soldado anjo, sabendo que usar a espada terá um efeito rebote nele. O Daimon recua fácil enquanto Sadao avisa que haverá consequências para suas ações. Ele então questiona o anjo sobre quanto tempo eles vão continuar perturbando a paz do Japão. O anjo blindado ataca o Sadao com raiva, mas o Sadao facilmente contra-ataca, cortando a lança do anjo e se impressionando com a eficácia da espada. O anjo continua a luta, tentando acabar com o Sadao, mas Sadao, encurralado, pede para Sias voltar à forma humana. Ela se transforma e ataca, finalmente nocauteando ele. O Gabriel aparece por um portal perguntando ao anjo Samuel se ele tá bem. A Siaf, irritada, tenta ir atrás do Gabriel, mas o Sadao a segura. Gabriel diz ao Samuel que eles deveriam voltar, prometendo outra luta outro dia. Sadao exige uma explicação, mas Gabriel manda ele pegar o número dele com o Hanzou e se desculpa. Ele conserta os danos na escola e apaga a memória das pessoas presas na escola por 1 hora. Sadao pergunta se vai ter revanche e Gabriel insinua que sim, revelando que eles têm Amelie em custódia. Então eles partem com o Samuel pelo portal. A Siaf os leva de volta ao apartamento, e Sadao fica chocado ao saber que o Shirou e o Nord foram sequestrados pelo Gabriel e seus soldados. Uma mulher revela que o Shirou também deixou uma mensagem para ele, dizendo que tá esperando por ele nos portões do inferno no Museu de Arte Uno. Sadao reúne o grupo, declarando que vão salvar todos os camaradas capturados. Ele suspeita que a falta de retaliação da Emília pode ser por compaixão por alguém ou algo. Ele desconfia que o inimigo deve estar em Nila e confirma a localização depois de pegar o número do Gabriel com o Hanzou. O Hanzou expressa dúvida. O Hanzou decide que vai ficar para trás, dizendo que é o melhor a fazer já que o portal vai precisar de mais força celestial se tiver muita gente. A Shio fica preocupada com ele, mas a Suzuno a tranquiliza, dizendo que é mesmo o melhor a fazer. O Sadao,
A Suzuno e a Siaf partem para Enila, acampando na floresta enquanto viajam de scooter para o próximo destino. No caminho, a Suzuno sente algo e manda todo mundo parar. Eles veem soldados marchando por outro caminho. Então o Sadao sugere que desviem do inimigo. De repente, a Suzuno acorda e vê o Sadao na frente dela, que pede silêncio e diz para ficar quieta porque alguém está se aproximando. Ela pergunta se é um inimigo, mas ele torce para que seja um aliado. A pessoa reconhece as motocas e pede para todos na barraca saírem, o chamando pelo nome. O Sadao garante que não é um inimigo e abre a barraca para revelar o Albert. O Albert explica que veio porque ouviu rumores de pessoas em roupas de igreja dirigindo dragões estranhos. Ele seguiu o boato e pergunta se eles vieram salvar a Emília. A Suzuno confirma e pergunta sobre Etuva, mencionando que tentou contatá-la por link mental mas não obteve resposta. O Albert revela que Etuva foi convocada à capital da igreja e marcada como traidora por ir contra a vontade deles, que fizeram isso para encobrir os erros do Alba. Ele adiciona que não estão deixando ela ver ninguém, explicando por que a Suzuno não conseguiu contatá-la. O Sadao convida o Albert para se juntar a eles no resgate da Amelia, e o Albert aceita, mas pergunta se a Siaf é quem se fundiu com a espada da Emília. O Sadao esclarece que a Alas e a Siaf são ambas espadas sagradas, mas quando ele pede para a Siaf se transformar em sua forma de espada, ela só vira um punhal na mão dele. A Suzuno pergunta o que há de errado, e a Siaf menciona que parece que o Sadao está recusando deixá-la usar seu poder. O Sadao nega isso, mas de repente corre para os arbustos para vomitar. O Albert comenta que eles não podem usar a espada sagrada, o que a Suzuno reconhece, mas suspeita que algo está errado. O Sadao volta e a Suzuno aponta que é estranho eles terem voltado para Enila, mas o Sadao não ter voltado à sua forma de Daimon. Numa pousada, a Suzuno proíbe o Sadao de entrar na luta, citando sua falta de poderes. Frustrado, o Sadao questiona por que seus poderes não estão funcionando, mas a Siaf, sonolenta, menciona que eles precisam comer mais camarão. A raiva do Sadao aumenta, mas o Albert o segura para evitar que ele bata na Siaf. Relutantemente, o Sadao concorda em ficar. A Suzuno garante que vai trazer todo mundo de volta em segurança, enfatizando que quer retribuir a ajuda que ele deu no passado. O Albert diz que está se juntando apenas para ajudar a Emília, e o Sadao concorda, reconhecendo a necessidade de aliados. Ele pergunta por que o Albert e Etuva não o derrotaram no Japão sem a Emília. O Albert explica que foi um desejo da Emília. A Suzuno os apressa para partirem. O Albert instrui o Sadao a ficar com a Siaf e se comportar. Emília lidera os exércitos para uma cidade aparentemente deserta. O Alba questiona se ela tem certeza da presença do inimigo lá, mas a Emília, armada e empoderada, ordena que seus homens avancem em direção ao castelo do Shirou. Alba fica irritado com a falta de resposta dela à sua pergunta enquanto ela avança para o castelo onde o Shirou a espera. Na chegada ao castelo, o Shirou questiona por que a Emília veio e sugere acabar com a batalha de uma vez por todas e os dois voam para o combate. O Alba tenta parar a Emília. Uns daimons impedem o Alba de se meter, avisando para ele não se intrometer na batalha. Emília e Shirou estão em um duelo aéreo, comentando sobre a possível chegada do Sadao. Shirou confirma que o Sadao vai aparecer, então eles decidem continuar lutando até ele chegar, sabendo que por enquanto tem que jogar o jogo do inimigo. Enquanto isso, a Siaf acorda e o Sadao pergunta como ela está se sentindo. Ela comenta que está com dor de cabeça e no pescoço por causa do voo anterior. Quando a lua crescente dela brilha, o Sadao percebe que a Alas deve estar lutando. A Siaf confirma isso, apontando na direção onde ela sente a batalha. O Sadao está frustrado por não conseguir sentir sozinho, mas a Siaf incentiva a se apressar para ajudar a Alas, sugerindo que, mesmo se sentindo inútil, ela ainda pode fazer algo por conta própria. O Sadao decide que eles precisam agir rápido para salvar a Alas e prepara a scooter, explicando para a Siaf que voar poderia chamar a atenção. Ele instrui ela a pilotar a scooter com cuidado, enfatizando a necessidade de não dar pistas para o Gabriel e seus homens. Juntos, eles seguem em direção ao local da luta. Enquanto isso, Shirou e Emília continuam seu intenso duelo aéreo. Shirou esquiva dos ataques da Emília, reconhecendo o impacto do conflito nos cidadãos daimons. Emília expressa arrependimento pelas baixas, mas Shirou garante que a culpa não é dela. Ele pergunta sobre a Alas, e Emília confirma que a Alas está bem. A batalha continua, e o Shirou usa uma corda mágica para prender a Emília antes de jogá-la pelo telhado, o que a irrita pois ela se machuca. Ela o joga no telhado também. Ele alerta para não causar muitos danos, já que o pai dela está sendo mantido por perto, no retiro das nuvens. Emília fica emocionada ao saber que seu pai está perto. Shirou a lembra para não fazer movimentos suspeitos que possam comprometer a segurança dele, e Emília, enxugando as lágrimas, declara sua prontidão para lutar com toda a sua força. Eles retomam o duelo e a luta entre Shirou e Emília se prolonga por 7 horas. Os anjos observam de longe. O Regal comenta sobre a força surpreendente do Shirou, notando que o Gabriel o havia derrotado facilmente no Japão. O Samuel questiona se a Emília está se segurando, já que seu poder deveria tornar muito superior ao Shirou, sugerindo que ela já deveria ter vencido. O Gabriel reconhece isso, mas garante que a Emília não vai perder e que eles intervirão se necessário. Então, o Regal avista as motos se aproximando do castelo e o Gabriel nota que já era hora deles aparecerem. O Sadao e a Siaf avançam, encontrando soldados que, não reconhecendo as motos, começam a atirar flechas neles,
pensando que são Daimons. O Sadao instrui a Siaka a continuar dirigindo em alta velocidade. Os soldados, com medo de serem atingidos, abrem caminho. O Sadao buzina para chamar a atenção do Shirou e da Emilia, que ficam aliviados por ele ter chegado, mas confusos com seu meio de transporte. A Siafa avisa ao Sadao que a cavalaria está alcançando, e ele diz para seguir o plano. Ela alegremente acende e lança fogos de artifício na cavalaria, causando caos. O Sadao faz o mesmo com uma garrafa incendiária, forçando os soldados a se desviarem do fogo enquanto se aproximam de mais soldados. O Sadao instrui a Siaka a continuar avançando sem ferir ninguém. Eles avistam o Alba e os Daimons de entrada, mas o Sadao diz a Siaf que eles vão passar direto. Eles acabam arrebentando os portões e entrando no retiro das nuvens. Emilia e Shirou se preocupam com o possível colapso da estrutura. Enquanto Sadao decide um feixe de luz, o Shirou se curva para ele. Sadao reclama de ter perdido turnos do trabalho e de precisar pedir desculpas aos colegas. Emilia, meio tímida, agradece ao Sadao pela ajuda e promete se desculpar quando voltarem para o Japão, uma reação que o Sadao acha estranha. De repente, a Siaf chega voando com o Nor. A Emilia começa a chorar ao ver o pai. Sadao apresenta o Nor como um pedido de desculpas por todo o transtorno que causou. Emilia abraça o pai, aliviada por vê-lo vivo. A Alas Ramas aparece e abraça o Sadao, que revela que trouxe alguém para ela também. A Siaf se surpreende ao ver que a Alas Ramas ainda é uma bebê. A Alas pula para Siaf, elogiando o quanto ela cresceu. Siaf começa a chorar, abraçando sua irmã mais velha e dizendo quanto sentiu falta dela. A Alas a conforta, dizendo para ela não chorar. Emilia, cheia de perguntas, é tranquilizada pelo Sadao, que promete responder tudo assim que voltarem. Ele aponta que agora tem um problema maior. Eles olham para cima e veem os anjos olhando para eles. Sadao enfrenta então os anjos. No meio do caos, o celular do Sadao toca. É a Suzuno, que o repreende por não ter ficado fora da luta como ela instruiu. Sadao explica que teve que agir pois ela estava demorando. Suzuno menciona que parou o julgamento da Mira a tempo, recuperou a pena angelical dela e pergunta por que o exército está caído como dominós. Sadao responde que muita coisa aconteceu enquanto ele desviava das lanças do Chamuel. Ele promete compensar a Suzuno pelas motos que destruiu e informa que salvaram o pai da Emilia. Emilia sente a necessidade de se juntar à luta, mas ela não pode. A Siaf cheira ela e tira o fragmento de Yad de sua armadura, dizendo que é disso que eles precisam. No entanto, ela nota que foi exposto a muita força celestial. O fragmento brilha uma luz apontando para o peito do Shirou. Emilia se pergunta se o Shirou também tem um. A Emilia joga o fragmento para o Sadao. A Siaf encosta a testa na dele e ele é coberto por mana. Sadao agradece a Emilia pela ajuda, dizendo que o fragmento foi exposto a tanta magia que facilitou a adaptação da Siaf a ele. Com isso, a Siaf se transforma em sua forma de espada nas mãos do Sadao. Agora furioso, Sadao diz que os anjos maltrataram e abusaram de seus camaradas, cidadãos e dos humanos que ele planeja governar. Ele declara que não mostrará mais misericórdia e parte para lutar contra os anjos. Emilia fica confusa, e a Alas revela que a Siaf é a outra metade do Yad e pode se transformar em uma espada sagrada. Ela pergunta como Sadao pode usá-la. Shirou explica que todos os fragmentos de Yad são baseados em força celestial, mas isso não os torna sagrados. A Alas acrescenta que os Yad são ramos conectados por um único coração, dando-lhes o poder de lutar. Suzuno confronta o Alba, dizendo que não esperava vê-lo ali depois que ele desapareceu no Japão. Ela declara que vai julgá-lo por seus crimes e ordena aos Daimons que o seguram que façam o que ela mandar, ao que eles obedecem como uma forma de redenção por terem se aliado ao Alba e aos anjos. Ela diz que luta por um mundo de paz e quer que a justiça prevaleça. O Alba pergunta se ela ousa se opor aos verdadeiros anjos e à vontade do céu. Suzuno responde que não existem anjos genuínos e enfrenta os soldados dizendo que os anjos são humanos comuns que cresceram asas e se declararam superiores. Ela afirma que os anjos são os Daimons por trazerem terror ao seu pacífico país e declara que os Daimons não são a causa da guerra, e o unificador do imperador provará isso. Albert e Etuva chegam com soldados da igreja. O unificador do imperador testemunha em favor da Suzuno, dizendo que o Shirou protegeu e se esforçou para impedir que os cavaleiros se machucassem indo à guerra. Agora, eles devem se aliar aos seus salvadores e lutar contra a injustiça, o que os cavaleiros aceitam. Suzuno anuncia aos cavaleiros que seus verdadeiros inimigos são os 3 renegados que se autodenominam anjos. Sadao fica sério com os anjos, mandando o Regal voar para dentro do castelo. O Chamuel avança com raiva, mas também é lançado para longe. O Regal abre um portal para eles escaparem. Sadao tenta detê-lo, mas o Gabriel intervém. Sadao empurra Gabriel contra o castelo. Gabriel pede para ele pegar leve, e Sadao responde que já está sendo leve por não matá-lo ali mesmo e que vai levá-lo de volta ao Japão para fazê-lo contar tudo o que sabe. A Etuva reclama que o lugar está uma bagunça. Sadao pergunta sobre o julgamento dela. Etuva diz que Suzuno e Albert a salvaram a tempo, e agora eles vão se livrar dos traidores na igreja. Ela diz para Emilia lutar por si mesma de agora em diante, não pelo mundo. Os Daimons do reino dizem para Suzuno ficar segura, e ela diz que espera que o próximo encontro deles seja em termos de conversa, não de luta, enquanto o lugar é consertado. Emilia diz ao Sadao que quer se desculpar pelo dano que causou ao povo dele. Ele diz para ela não se preocupar, dizendo que ela fez isso porque é a heroína,
E ele causou isso porque era o Rei Daimon. Eles estavam apenas cumprindo seus deveres. Ele garante que o relacionamento deles não mudou e diz que ela deve desculpas a outras pessoas, como a Shio e Suzuki. Ele menciona que já comprou algo para o aniversário da Shio. Emilia fica triste por deixá-los, mas Sadao diz para ela não se preocupar e ir se desculpar com eles. Eles ficarão felizes em saber que ela está bem. A Shio está voltando para casa quando recebe uma mensagem de texto. Ela corre para a casa do Sadao e vê que todos retornaram. Ela abraça a Emilia, chorando aliviada por ela ter voltado em segurança. Eles entram para celebrar com chá. Shiro pergunta ao Hanzou se algo aconteceu enquanto eles estavam fora, mas ele diz que não. Emilia observa seu pai e fica feliz quando ele finalmente acorda. Ela chora e o abraça. Mais tarde naquela noite, todos se reúnem ao redor da mesa para jantar, felizes por estarem juntos mais uma vez. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é amigos, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.